E nós estamos aqui ao vivo, num culto presencial na Assembleia de Deus de Petrópolis, em Magé. E temos uma palavra para a igreja nessa noite. Hebreus capítulo 12, quem localizou, diga amém. Fique bem atento ao que Deus deseja falar com você nesta noite. Bem atento. Não deixe que nada disperse tua atenção. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Senhor, uma vez mais, oramos e pedimos que aplique esta palavra ao nosso coração. Ilumina nossa mente para que possamos entender esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Se assente. Eu gosto muito da carta aos Hebreus, porque a carta aos Hebreus, ela é considerada um sermão escrito. Quando nós lemos Hebreus, ela é mais do que uma simples carta, ela é um sermão que foi registrado. E para nós entendermos a carta aos Hebreus, quando o autor escreveu esta carta, a igreja, no início da caminhada cristã, lá atrás, nos anos 100, 200, 300, 400 da era cristã, a igreja considerava o apóstolo Paulo como escritor da carta aos Hebreus. Com o passar dos tempos, alguns estudiosos, observando a forma de escrita de Paulo, as palavras que Paulo utilizava, os termos que Paulo utilizava, fazendo uso de um estudo apurado, chegou-se à conclusão que talvez não tenha sido o apóstolo Paulo que escreveu. Então nós ficamos sem saber quem realmente foi o escritor desta carta. Uma carta muito profunda, mas para nós não tem muito valor saber quem foi o escritor da carta. Porque para nós o que vale é quem inspirou esta carta. Quem escreveu eu posso até não saber quem foi, mas eu sei quem foi que inspirou o escritor. E quem inspirou o escritor foi o próprio Deus. Oh, aleluia, porque a Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. E esta carta não é diferente. Ela foi escrita no momento em que a igreja vivia um tempo difícil. Eu não sei, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde nós temos visto e ouvido que muitas pessoas estão abandonando a fé, arrefecendo na vida espiritual, esfriando na vida espiritual. Preste bem atenção, evangelista Sandro e os irmãos que estão aqui nesta noite. A carta aos Hebreus foi escrita num tempo em que muitos estavam abandonando a fé, se afastando do evangelho, abandonando a comunidade, a congregação, deixando de lado a comunhão dos santos. Estavam esfriando na fé, estavam desanimando, e muitos estavam se afastando, se desviando. E certamente este que escreveu a carta é um pastor preocupado com o rebanho que está se afastando, que está se desviando, que está se esfriando na fé. Imediatamente ele pega a tinta, pega a pena,
pega papel e vai escrever uma carta de advertência, e vai escrever um sermão, uma palavra de despertamento, no intuito daqueles que estavam se afastando voltarem, no intuito daqueles que estão fracos serem renovados, no intuito daqueles que estão caídos sejam levantados. E é isso que a palavra de Deus faz conosco. Ela levanta quem está caído, fortalece quem está fraco, traz de volta quem se perdeu. Quem crê assim, diga glória a Deus. E ele vai escrever essa carta, porque o negócio não estava bom lá naquele tempo. Os crentes estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, muitos estavam perdendo a sua casa, os seus bens, alguns estavam sendo mortos, e agora o povo está se esfriando, porque ser crente é muito difícil, ser crente tem que renunciar a muita coisa, ser crente tem que perder muita coisa, e eu estou, sabe de uma coisa, eu estou desanimando de ser crente, não quero ser mais crente, sabe por quê? Porque eu olho para o lado, gente está desviando, eu olho para o outro, gente está se afastando, eu olho para o outro, tem gente fria na fé, eu olho para o outro, tem gente em pecado, e aí isso vai contagiando como um fermento, que vai levantando toda a massa, e vai inflamando todo o povo, e aí o pastor da carta aos Hebreus, este homem certamente vai escrever, porque ele necessita, o Espírito de Deus vai tocar em seu coração, e vai dizer, escreve uma carta, e manda para os crentes. E ele começa a escrever a carta aos Hebreus. E quando nós chegamos no capítulo de número 12, o capítulo de número 12, é aqui que eu quero me deter com você por alguns minutos, em Hebreus capítulo de número 12. Por quê? Para nós entendermos a carta, preste bem atenção, ele está fazendo uma referência ao capítulo 11. Porque quando ele escreveu Ezequiel, Hebreus, não havia divisão de capítulos. A divisão de capítulos foi colocada muitos e muitos anos depois para organizar melhor a escrita. Mas quando o autor escreve, não tem divisão de capítulos. Então quando ele escreve Hebreus 12, ele está se referindo, tem um pensamento em Hebreus 11. E o que tem em Hebreus 11, pastor? A galeria dos heróis da fé. Em Hebreus 11, Simone, sabe o que ele faz? Ele começa a escrever sobre homens e mulheres de Deus que servem de testemunho para nós. No intuito de animar a fé dos irmãos, ele vai escrever sobre vários homens. Ele vai escrever sobre Moisés, ele vai escrever sobre Noé, ele vai escrever sobre Enoque, ele vai escrever sobre José, ele vai escrever sobre homens que sofreram, padeceram, foram afligidos, mas permaneceram firmes na fé. É o intuito de animar os crentes, dizendo aí, olhe para a Bíblia, olhe para o Antigo Testamento, vocês estão padecendo, estão desistindo, olhe para José. José sofreu, padeceu, foi traído, decepcionado, mas permaneceu firme, e olha o que Deus fez na vida de José. É isso que ele está escrevendo em Hebreus 11, ele está escrevendo a galeria dos heróis, exatamente para que os crentes pudessem se lembrar de que os outros seus irmãos lá do passado também sofreram, também padeceram, também passaram por aflições. Eu quero dizer uma coisa para você que veio aqui nesta noite, e Deus está mandando eu dizer, você não é o único que sofre, você não é o único que padece, você não é o único que tem problemas, você não é o único que está aflito. Não, irmão, ser crente não é fácil, todos nós passamos por lutas, passando por problemas. Se olharmos na Bíblia, para o Antigo Testamento, nós vamos ver homens de Deus piedosos, que sofreram, padeceram, mas deixa eu te falar uma coisa, ficaram firmes na presença de Deus. Quem pode entender, diga glória a Deus. O autor Tiago chega a escrever dizendo, ei, olha o que Jó passou, e vê o final de Jó, porque Deus é maravilhoso. O intuito do autor é despertá-los, é animá-los. Aí ele começa em Hebreus 12 dizendo assim, portanto nós também, pois, nós quem? A igreja, os crentes, nós todos, da Assembleia de Deus em Magé também, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Quem é essa nuvem de testemunhos? Exatamente os crentes de Hebreus 11, são os heróis da fé. Nós temos testemunhos. Então quero dizer uma coisa, o que é a Bíblia? O que é isso? Eu não entendi bem, deixa eu explicar para você. Está passando por luta? Vai para a Bíblia e vai ver que José também passou. Está passando por problema? Vai para a Bíblia e você vai ver que Abraão também passou. Está passando por dificuldade? Vai para a Bíblia e você vai ver que a irmã Ana também passou.
que Enoque também passou, que os profetas também passaram. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus. Sabe por quê? Às vezes está faltando ir para a Bíblia. Diga para alguém que está do seu lado, vai para a Bíblia. No momento da luta, vai para a Bíblia, que você vai ver que os crentes lá atrás também passaram por luta, também passaram por prova, também passaram por aflição. Mas tem uma coisa, Deus nunca lhes abandonou. Oh, aleluia, levanta a mão para o céu, levanta a mão para o céu. Gabriel, me ajude aí por um minutinho. Levanta a mão para o céu, porque eu estou sentindo graça de Deus aí. Eu queria que você estendesse a mão assim, desse aquele toque que nós estamos com alguém assim. Diga, Deus não abandona os seus, irmão. Diga, Deus não abandona os seus. Deus não abandona seu povo não, meu filho. Está na luta, está na prova, está na aflição, está na angústia, está passando por provações. Deus não abandona o seu povo. Agora, fica firme. Fica firme. Obrigado, Gabriel. Porque o que não falta é testemunho. É interessante. Eu não vou pedir para que você faça isso, porque o tempo vai embora e não dá tempo de fazer isso. Mas quando você chegar em casa, você vai pegar a Bíblia em Hebreus 11. E você em casa vai fazer, não agora na hora do sermão que eu quero a tua atenção. Mas em Hebreus 11, você vai chegar em casa e você vai ler Hebreus 11. Você vai ver que o autor está dando exemplos positivos e negativos. Porque na caminhada cristã, nós temos pessoas que nos inspiram a continuar, que nos animam, que ao olhar para a vida dessas pessoas, isso nos motiva, nos encoraja. Mas também nós temos testemunhos negativos. Então, se você olhar para Hebreus 11, você vai ver que o autor aos Hebreus, ele vai fazer uso de testemunhos positivos e testemunhos negativos. Pastor, na Bíblia tem testemunho negativo? Tem. Quer ver? Vou. Já não é estudo da Bíblia, mas como eu sei que o povo daqui da Assembleia de Deus gosta de Bíblia, Hebreus capítulo de número 11, olha o que diz aí o texto, Hebreus 11. Está aí pertinho de vocês, Hebreus 11? Sim ou não? Então, deixa eu achar aqui aquele texto que eu ia ler com vocês aqui. Tem um texto aqui de um exemplo negativo. Em Hebreus capítulo 11, você vai ver que ele vai falando sobre vários exemplos na fé. E aí vai chegar aqui num exemplo negativo. Tem vários exemplos positivos e exemplos negativos. Mas ele cita aqui, um texto aqui, que vai falar sobre Esaú. Olha o que diz o texto em Hebreus capítulo de número 11. Deixa eu achar aqui o texto aqui. Hebreus capítulo de número 11. Que fala sobre o exemplo negativo de Esaú. Se alguém achou aí, pode até me ajudar. Porque em Hebreus 11, eu vou ter testemunhos positivos e eu vou ter testemunhos negativos. E aí, tem um texto aqui que eu estava vendo em casa, que mostra exatamente Esaú, que por um manjar, vendeu, não é verdade? O direito de primogenitura, tá? E aí você vê que ele perdeu o direito. Eu não sei se alguém achou aí, se alguém achou, fala para mim qual é o versículo, que Esaú perdeu o direito de primogenitura, porque amou o guisado que Jacó fez, né? Eu não sei se alguém achou, vai me falando aí, mas você vai ver que tem vários exemplos. Por exemplo, quer ver? Olha só, capítulo de número, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que quem? Do que Caim, pelo qual alcançou testemunho. Aqui nós temos um exemplo positivo e um exemplo negativo. Qual é o exemplo positivo? Abel. Qual é o exemplo negativo? Caim. Então nós temos na Bíblia exemplos positivos e exemplos o quê? Negativos. Nós temos na Bíblia exemplos positivos e exemplos negativos. O grande dilema da fé cristã é que eu percebo que muitos irmãos vão focar muitos exemplos negativos. Cuidado, porque isso pode matar sua fé. Ficar olhando para os defeitos das pessoas, para o erro das pessoas. Porque fulano faz isso, porque fulana faz isso, mas ele é crente e faz isso, mas ela é pastor e faz isso, ele é pastor e faz isso. Ei, pare com isso. Pare de focar os maus exemplos e olhe para os bons exemplos. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Quer ter uma fé vibrante, quer ter uma fé forte, quer ter uma fé cheia de Deus?
olhe para exemplos positivos, não fique olhando para exemplos negativos. Os exemplos negativos podem ser importantes para te advertir, mas não para te motivar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Então, na Bíblia nós temos o exemplo positivo de José, e os exemplos negativos dos irmãos de José, que eram crentes e queriam matar o próprio irmão, mas José era crente fiel. Então quem que motiva? Me motiva a olhar para José, a sua fé, sua fidelidade, sua perseverança, seu amor a Deus. Ei, quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Oh, aleluia. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui nesta noite? Então nós precisamos entender, voltando lá em Hebreus capítulo 12, olha o que diz o texto: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então o que não falta é testemunho para nos inspirar. Na Bíblia nós temos testemunhos que nos inspiram, Fernanda, que nos animam, que nos encorajam. Quando você estiver passando por dificuldade, vai para a palavra, vai nela, porque nela tem exemplos para a tua vida, para te motivar, para te encorajar. Ei, você vai olhar para um texto como aquele de Davi vencendo Golias, vai ser um exemplo de fé para você. Assim como Davi venceu esse Golias, eu também vou vencer esse gigante. Deus, me dá a fé de Davi, me dá aquela fé que estava sobre Davi. Deus, eu fui lançado na cisterna, fui traído pelos meus amigos, meus próprios irmãos me lançaram no calabouço, Senhor. Ei, faça como Jeremias, confia no Senhor, faça como José, espere em Deus, porque Deus é um Deus que realiza sonho. Tem na Bíblia, não falta exemplo para nos motivar, para nos encorajar, para nos animar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora tem uma coisa: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Cuidado com os embaraços, porque quem tem que deixar o embaraço sou eu. Isso Deus não vai fazer por mim, eu preciso deixar o embaraço. O que é embaraço? Embaraço é aquilo que pode me levar ao pecado. Embaraço é aquilo que pode me impedir de caminhar. Embaraço é aquilo que pode me atrapalhar na caminhada. Tem muita gente se embaraçando com as coisas desta terra. Tem muita gente se embaraçando com coisas que não deveria se embaraçar. E isso está afetando tua comunhão com Deus. Isso está afetando a tua espiritualidade. Isso está afetando o teu fervor espiritual. Isso está afetando a tua caminhada cristã. E hoje é dia de cortar os embaraços. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Será que tem coisas embaraçando alguém aqui nesta noite? Será que alguém está embaraçado com alguma coisa? Pode ser que não seja pecado ainda, mas pode te levar a pecar. Quer ver um exemplo clássico disso? Davi. Davi se embaraçou o dia que ele foi para o terraço tomar um banho de sol, e ao se deparar com uma mulher tomando banho nua. Do terraço da sua casa, ele contemplou uma bela mulher nua se banhando. Ele poderia ter desviado os olhos, voltado para dentro de casa e dito assim: eu sou um homem casado. Não é bom que eu fique olhando essas coisas. Mas Davi, ao invés de cortar aquele embaraço, ele vai se embaraçando mais ainda. Quem é ela? Quero conhecê-la. Qual é o seu nome? Pergunta para alguém, chama alguém e diz: quem é esta pessoa? Davi vai se embaraçando, até o ponto de se encontrar na cama com aquela mulher. Tudo começou com um simples embaraço, que ele poderia ter cortado e dito assim: eu sou servo de Deus, eu sou crente em Jesus, isso aí vai afetar minha comunhão com Deus, isso vai afetar meu relacionamento com Deus, isso vai afetar minha família, isso vai afetar meu casamento, isto vai, sabe de uma coisa, eu vou cortar este embaraço agora, antes que ele me impeça de caminhar. Quem está me entendendo? Irmão, Deus está falando com alguém aqui nesta noite, não é possível que tem alguém que está ouvindo isso. Tem que cortar os embaraços, porque esses embaraços podem impedir você de avançar, podem impedir você de caminhar, pode esfriar e ir matando a tua fé aos
poucos, a tua fé não é a mesma. Aos poucos, o teu fervor não é o mesmo. Aos poucos, o teu desejo de ir na igreja não... Ei, ninguém se desvia da noite para o dia. Isso é um processo. Vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando, e quando vê está longe. Mas nessa noite, em nome de Jesus, me ajuda aí, Gabriel. Nessa noite tem fogo de Deus para cortar todo embaraço e o nome de Deus ser glorificado. Cuidado que ninguém se afasta da presença da noite para o dia. É um processo de embaraços. Vai para a Bíblia e vê Sansão. Processo de embaraço. Tinha força, tinha potencial, tinha talento, tinha fama, tinha tudo para dar certo. Sansão era um projeto de sucesso que foi um fracasso. Terminou como um palhaço, escravo na mão do inimigo. Tinha tudo para dar certo, mas não levou a sério os embaraços. Permitiu que os embaraços lhe entrelaçassem e se perdeu na caminhada. Alguém está precisando ouvir esta palavra aqui nesta noite? Tem que cortar. Percebe que o texto diz: deixemos. Eu espero que você vá dormir ouvindo esta palavra. Deixe isso. Isso não vai fazer bem para a tua vida. Deixa isso. Joga isso fora. Deixemos o quê? Todo embaraço, aquilo que embaraça a minha vida cristã, aquilo que embaraça a minha comunhão com Deus, aquilo que embaraça a minha santidade. Alguém está me ouvindo? Alguém está entendendo? Porque o Espírito de Deus vai falando melhor do que eu. Eu sou apenas um simples instrumento, mas é o Espírito que está falando a corações que está aqui. Deixemos. Deus está dizendo: ei, eu tenho um projeto na tua vida, mas deixa todo embaraço. Deixemos todo embaraço. E o embaraço gera o quê? E o pecado. Percebe que o embaraço vai gerar o quê? Pecado. Que tão de perto nos rodeia. Irmão, não está longe de nós. O embaraço está muito próximo. Está batendo na porta da tua casa. Está lá dentro do teu quarto o embaraço. Está lá na tela do teu computador o embaraço. Dizendo assim: deixa eu entrar. Aleluia. E aí o que a gente tem que fazer? O que Deus manda a gente fazer? Deixemos. É você que tem que tomar uma atitude. Não é Deus, é você. Deixemos. Sou eu que tenho que tomar uma atitude. Isso não vai me fazer bem. Isso não é para mim. Eu sou servo de Deus, sou crente em Jesus. Deus tem um plano na minha vida. Oh meu Deus, tem alguém recebendo esta palavra? Tem alguém recebendo esta palavra nesta noite? Embaraços. Tem embaraçado vidas, tem embaraçado jovens, tem embaraçado adolescentes, tem embaraçado maridos, esposas. Cuidado com coisas que podem embaraçar a tua vida, que podem neutralizando tua comunhão com Deus, que podem matando a tua vida de oração. Eu costumo dizer, pastor, o que é embaraço? Embaraço é tudo aquilo que rouba a nossa comunhão com Deus. Embaraço é tudo aquilo que vai roubando a nossa vida de oração. Embaraço é tudo aquilo que vai tirando nosso fervor de adorar a Deus. Embaraço é tudo aquilo que vai me impedir de estar na casa de Deus para adorar a Deus. Embaraço é tudo aquilo que vai tirando o meu fervor de estar na casa, na igreja, adorando, louvando, bendizendo o nome de Jesus. Tem amizade que é embaraço. Tem amizades que são embaraçosas. Tem coisas que são embaraçosas para crente. E nós precisamos cortar todo embaraço. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Diga glória a Deus. Deixemos. Ei, porque tanta gente está se desviando? Porque foi a pandemia. Que pandemia nada? Pandemia não tem poder de desviar crente nenhum. É o embaraço, é o pecado que vai tirando o crente, que vai afastando o crente. A pandemia apenas revelou quem está, quem não está, quem está, quem não está. Quem diga glória a Deus aí? Aleluia. Deixemos todo o embaraço.
Deixemos, é uma ordem de Deus. Deixa esse negócio que está te embaraçando. Está embaraçando a tua vida. Deixemos todo embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia. Interessante que nos rodeia. Eu vou para cá, ele está me rodeando. Eu vou para cá, ele está me rodeando. Eu vou para lá, está me rodeando. Eu vou para o trabalho, está me rodeando. Está me rodeando. E o que eu tenho que fazer? Deixar. Como José entrou na casa de Potifar para trabalhar como eunuco. Foi para a casa de Potifar trabalhar. Entrou na casa de Potifar. A mulher de Potifar já abriu os olhão para cima de José. Certamente José era um jovem bonito. E ele está lá faxinando o quarto, limpando lá. E a mulher de Potifar agora chega, cheia de má intenção. O esposo não está em casa. E ela pega e chama José e diz: José, deita comigo aqui na cama. Vem cá ter uma noite de prazer comigo. Meu marido não está aí, não tem ninguém vendo. Eu vou trancar a porta. Nós estamos sozinhos, José. Irmão, José falou: isso é embaraço. Eu vou correr. Deixou a mulher para lá. A mulher agarrou na roupa dele, rasgou a roupa de José. José saiu rasgado, mas deixou. Não vou cair nesse embaraço. Levanta a mão. Tiver que correr, não tenha vergonha não. Corre, meu irmão, corre. Se tiver que desligar o computador, desliga. Fecha a tela, mas não deixa nada te embaraçar. Alguém está ouvindo o que Deus está falando aqui nesta noite? Alguém está ouvindo o que Deus está falando aqui nesta noite? Cuidado que alguns ambientes podem ser embaraçosos. Algumas amizades podem ser embaraçosas. Alguns convites podem ser embaraçosos. Nós precisamos estar vigilantes, porque o embaraço, o pecado nos rodeia de perto. Não está longe não. E aí ele diz que nós temos que correr. Deixemos todo embaraço e pecado que estão de perto nos rodeia. E fazemos o quê? Corramos. É interessante quando ele usa esse termo corramos. É alguém que está bem sintonizado com o contexto da sua época, dos gregos. Havia as grandes maratonas. As maratonas para os gregos era algo honroso demais participar de uma maratona. E parece que quando ele usa o termo corramos, ele aplica esse termo, ele retira esse termo dos Jogos Olímpicos gregos. E parece que ele tem em mente o seguinte: que o cristão é como um corredor. Ele vai comparar, Fernanda, o cristão com um atleta grego que corria na maratona. E ele diz assim: corramos com paciência. Paciência no original é resistência. Assim como um atleta corria maratona, e no meio desta maratona, devido ao sol escaldante e a exigência que era feita ao atleta de se esforçar, porque outros vinham aí atrás e ele precisava vencer, ele se sentia cansado. E nos momentos de cansaço, o que se exigia do maratonista? Se esforça. Não, ninguém entendeu. O que se exige do maratonista quando ele se sente cansado? Pare. Não. Continua. Se esforça. Vá em frente. Não desista. A linha de chegada está logo ali. Ah, meu Deus. Eu estou sentindo que tem alguém já começando a entender, Gabriel. Estou sentindo que tem alguém já começando a entender o que o autor aos Hebreus está querendo dizer. Ele está dizendo o seguinte: nós somos como atletas numa maratona. Na vida cristã, quando nós aceitamos a Jesus, é a largada de uma caminhada. E aonde vai ser a chegada? No céu. E nós não podemos parar no meio desta maratona. Vai ter dias que vamos nos sentir exaustos. Vai ter dias que vamos nos sentir cansados. Vai ter dias que estamos tentados a parar. Mas a voz do grande Deus vai dizer para nós: vai em frente. Não desanima, não para. Vai em frente, persevera. Alguém está ouvindo Deus falar aqui nesta noite? Corramos significa dizer que eu não posso parar, que Deus me chamou para ir avante.
com paciência, com resistência. Seja, eu vou me sentir cansado, vai ter dias que dá vontade de parar, vai ter dias que dá vontade de desistir, vai ter dias que eu vou dizer, eu vou voltar atrás. Aí Deus vai dizer, continua, vai em frente. Vai em frente, persevera. Eu sou contigo, eu te animo, eu te renovo, eu te fortaleço. Você não vai parar, você não vai desistir. Você não foi chamado para parar. Corramos. É isso que ele está tentando motivá-los. Eles entendem muito bem essa palavra. Corramos. Vai ter momentos de cansaço, mas você precisa avançar. O apóstolo Paulo também parece que é alguém muito informado acerca de maratonas, porque tem uma palavra em Filipenses que é muito parecida. Filipenses, abra sua Bíblia. No capítulo de número 3, tem uma palavra em Filipenses que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Filipenses capítulo 3, põe na tela aí no versículo 12. Olha o que diz o texto aí. Filipenses capítulo 3, versículo 12 diz assim: não que já a tenha alcançado. Paulo está falando da vida eterna. Eu ainda não alcancei a vida eterna, é isso que Paulo está dizendo. Não que já a tenha alcançado, não alcancei a vida eterna ainda. Ou que seja perfeito, também não sou perfeito. Mas prossigo. Mas tem uma coisa, eu não cheguei ainda na linha de chegada. Não sou perfeito, não sou melhor, mas tem uma coisa, eu prossigo. Eu não paro, com as minhas falhas, com as minhas imperfeições, limitado como sou, sabe de uma coisa, mas eu continuo firme. Oh meu Deus, alguém está entendendo o que Deus está falando aí? Eu prossigo para onde? Para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Olha o versículo 13, acompanha comigo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o auge é alcançado, ou seja, ainda não alcancei a vida eterna, mas uma coisa faço, a minha atitude é essa, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu não fico olhando para trás, corredor não fica olhando para trás, corredor olha para a linha de chegada, corredor olha para frente, e avançando para as que estão diante de mim. Olha lá o versículo 14, prossigo para o alvo. E qual é o alvo, Eliseu? Qual é o nosso alvo? É o céu, é a eternidade. Prossigo para... Eu não vou ficar olhando para trás. O que passou, passou. Os meus erros passados já foram perdoados. O que eu fiz de errado lá atrás, o sangue de Jesus já me lavou. Agora eu sou nova criatura. Eu vou prosseguir, eu não vou ficar olhando para o retrovisor. Eu vou em frente, em frente, em frente, em frente. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. É isso aí, meu irmão, para de ficar olhando para trás. Você foi chamado para olhar para frente. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Os teus tropeços lá atrás, Deus já perdoou. Agora é hora de se levantar. Porque às vezes o maratonista, Luciano, ele tropeçava durante as maratonas, e ele caía mesmo, a ponto de ferir os joelhos. E os joelhos sangrando, ele levantava Simone com os joelhos sangrando. E sabe o que ele fazia? Continuava. Joelhos esvaindo em sangue, vai ele, eu preciso chegar. Eu preciso chegar. Eu preciso chegar. Oh, glória. Teve um piloto de Fórmula 1, não me lembro o nome dele, mas ele teve uma atitude ele teve, que mudou a história da Fórmula 1. Eu não me lembro agora qual foi o piloto, mas a atitude dele ninguém esquece. Aquela corrida ninguém sabe, ninguém se lembra quem ganhou, mas a atitude daquele homem ninguém esquece. Porque ele estava correndo no carro de Fórmula 1, e estava em primeiro lugar, e quando ele vai chegando próximo à linha de chegada, o combustível acaba. Aquele homem, ele sai do carro de Fórmula 1, sai do cockpit, e ele não quer saber se corre risco de alguém atropelá-lo. Ele começa a empurrar o veículo, porque ele quer chegar na linha de chegada. Aleluia, eu não vou parar, a linha está logo ali. Não, acabou a gasolina, mas eu vou empurrar este veículo, eu vou chegar, eu vou atravessar. Eu lutei este tempo todo para atravessar essa faixa, e não vai ser esse combustível que vai me parar. Eu vou avançar, e ele sai empurrando. É assim que tem que ser na vida cristã, meu irmão. Tem
gente parando por qualquer coisa, desistindo por qualquer coisa quer parar, qualquer coisa quer deixar de ser crente, qualquer coisa não quero mais ir à igreja, não quero mais cantar, não quero mais pregar, não quero mais. Eu não vou dizer que esses sentimentos às vezes não brotam em nós. Tem horas que nós estamos tão em crise, que nós não vamos à igreja, não quero mais cantar, não quero mais louvar, não, mas o Espírito de Deus vem, nos cura, nos traz, e você vai pregar, você vai cantar, você vai na casa do Senhor, você vai adorar, Deus te renova e te fortalece. Vamos voltar lá em Hebreus, eu já estou concluindo. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está. Eu não posso parar. Diga para alguém que está assim: você não pode parar. Aí, no versículo 2, parece que ele está assim em mente. Já que, porque alguém pode olhar para os testemunhos e dizer assim: pastor, Abraão não é testemunho para mim. Ele foi até um homem de fé, mas ele errou. Talvez você pode olhar para Davi e dizer: Davi também não serve de testemunho para mim, porque ele foi um grande homem por momentos, mas ele errou também. Todos esses testemunhos são homens imperfeitos, mas parece que o autor dos Hebreus vai usar um testemunho maior. Vai usar alguém como exemplo de motivação para nós. Alguém que você vai olhar para ele e não vai encontrar defeitos, não vai encontrar falhas. Vai ser alguém que vai ser perfeito para nos motivar a permanecer. E aí ele vai dizer no versículo 2: olhando para Jesus. Em outras palavras, se os exemplos que vocês têm no Antigo Testamento não são suficientes, eu vou apresentar um só, que é suficiente. Quem? Jesus, o autor e consumador da fé. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: pare de ficar olhando para as pessoas, olhe para Jesus. Pare de ficar olhando para os problemas, olhe para Jesus. Para de ficar olhando, focando somente no teu problema. Olhe para o que Jesus já fez por você. Olhe pela... Não, você está na igreja por quê? Para resolver teu problema? Para solucionar teu problema? Ou você está na igreja porque você olha para Jesus e se apaixonou por Ele? Você olhou para Jesus e viu que Ele deu a vida dele por você. Você está na igreja por quê? Porque você precisa de uma porta de emprego, porque você precisa resolver um problema no casamento, porque você precisa da libertação de alguém? Ou você está aqui porque você olhou para Jesus, e ao olhar para Jesus aquilo te motivou a ficar firme na igreja? Ei, deixa eu falar uma coisa: o vento vai soprar no nosso meio, no meio evangélico brasileiro, e só vai ficar firme aquele que olha para Jesus, aquele que está olhando para Jesus. Quem aqui está olhando para Jesus, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Com todo respeito aos cantores gospel, mas não são motivo de inspiração para a minha vida. Com todo respeito aos grandes pastores que temos, mas são imperfeitos. Com todo respeito aos grandes pastores que temos na mídia, não são exemplo para mim. Mas tem alguém que eu posso olhar e dizer: este é exemplo para mim. Este é... Oh, aleluia. Oh. Quem, pastor? Jesus. 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 O autor e consumador da minha... Sabe por que Jesus é um exemplo para nós? Sabe por quê? Porque se nós olhássemos para alguém muito abençoado por Deus e nos servisse de motivação, mesmo que ele for muito usado por Deus, esta capacitação e esta unção está sobre a vida daquela pessoa, não sobre a minha vida. Ele pode ser uma motivação a mais para mim, mas ele não pode transmitir o que ele tem para mim. Não sei se alguém entendeu. Com Jesus é diferente. Ele é autor e consumador da fé, ou seja, o que ele tem, ele transmite para mim. Ele não é apenas motivação para mim, mas ele me capacita a ser como ele foi, como ele é. Quem está me entendendo, diga glória a Deus.
Que é isso, pastor? Jesus venceu o pecado. Ele é um motivo ele me motiva. Ele renunciou ao pecado, venceu Satanás, e ele é um exemplo para mim. E não apenas isso, ele me capacita a vencer o pecado, ele me capacita a vencer o diabo, ele me capacita a vencer as trevas, ele me capacita a dizer não ao mundo, ele me capacita a vencer a traição, a decepção, o abandono, ele me capacita a suportar a dor. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não tem, ei, eu queria que você levantasse a mão, 1 minuto para dar glória a Jesus aqui nesta noite. O autor e consumador, ei, diga para alguém que está dizendo, olhe somente para Jesus, ele é suficiente para te motivar a ficar firme na fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, perfeito. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a traição, Jesus venceu a cruz, Jesus venceu o abandono dos seus discípulos, Jesus venceu a morte. Quem mais me motivaria a não ser Jesus? E eu queria encerrar dizendo para você que está aqui, que Jesus seja a tua motivação. Que a tua motivação de estar na igreja não seja para cantar, para tocar, para pregar, ou para fazer qualquer outra coisa. Que a tua motivação seja Jesus. Quem veio aqui por causa de Jesus? Quem está aqui por causa de Jesus? Quem veio cultuar aqui por causa de Jesus? Quem é crente por causa de Jesus? Quem está disposto a entregar sua própria vida por causa de Jesus? Oh, aleluia. Quem pode dizer glória a Deus aí? Oh, meu Deus do céu, Jesus está vendo isso aí. Jesus está vendo isso aí. Levanta a mão para o céu. Ei, olha para Ele. Quero encerrar. Ele é a nossa motivação maior. Quando eu olho para Ele, isso me traz vida, me anima. Quando você passar por momentos difíceis, olhe para Jesus. Ele também passou, mas Ele vai te ajudar a passar. Quando você enfrentar decepção, a traição é algo que fere a alma. Traição é uma coisa que machuca lá no profundo. Quando você passar por isso, olhe para Jesus, Ele também foi traído. Quando você se sentir abandonado, ninguém me procura, olhe para Jesus, Ele também foi abandonado. Quando você passar por momentos de dores, lembre-se da cruz, Ele também sentiu. Quando o diabo vier te tentar, olhe para Jesus e lembre que o diabo também tentou Jesus. Quando você for mal compreendido, lembre-se de Jesus, Ele também foi. Chamaram Ele de filho do diabo. Quando as pedras virem, lembre-se disso, Jesus também recebeu pedradas. Quando os açoites vierem, lembre-se disso, Jesus também recebeu os açoites. E Ele vai te ajudar. Oh, aleluia. Olhe para Jesus. Só para você encerrar, só para a gente encerrar. Tem um texto da Bíblia. Eu vou usar 2 textos e finalizo. Diz o texto de Números. Abre a tua Bíblia em Números, capítulo de número, lá no Antigo Testamento. Eu vou encerrar e a gente ora. Hoje nós estendemos um pouquinho mais na palavra, mas é algo para a sua vida, é alimento para a tua alma está sendo alimentada hoje aqui. Números, capítulo de número 21, versículo 4. Olha o que diz esse texto, acompanha comigo. Então partiram do monte Or, pelo caminho do mar Vermelho, a rodear a terra de Edom,
Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil, maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, porque quando a gente murmura, a serpente vem. A serpente só espera a murmuração. Aquilo que a gente fala pode atrair coisa boa ou coisa ruim. E o povo começou a falar contra Deus, contra Moisés, reclamando do pão. As serpentes vieram e começaram a picar o povo, e o povo começou a morrer. Diz o texto, versículo 7, pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, uma serpente de bronze, ou seja, ela seria feita no fogo, modelada no fogo. Faz uma serpente no fogo, põe-na sobre uma haste, sobre um madeiro, e pendura ela, e será que todo aquele que olhar para esta serpente de bronze vai ser curado. Moisés não entende muito bem, mas vai fazer o que Deus mandou. Ele modela uma serpente de bronze no fogo, ponta numa haste de madeira, levanta aquela haste de madeira com a serpente pendurada, e todos que olhavam se aproximavam. Ao olhar para a serpente, o veneno da serpente que estava no corpo sumia. Meu Deus, o que é isso? Aí lá no Evangelho, abra a tua Bíblia, no Evangelho de João, olha que coisa linda, nem Moisés sabia disso, mas lá no Evangelho de João, no capítulo de número 3, nós vamos entender por que Deus mandou levantar aquela serpente naquele madeiro. João capítulo de número 3, versículo de número 13. João 3, 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus agora vem e diz assim: lembra da serpente que foi levantada? Ei, assim como a serpente foi levantada lá no deserto, eu serei levantado também no madeiro, e a minha morte lá no madeiro vai trazer vida para aqueles que olharem para mim. Olhar é a atitude de seguir. Aqueles que se aproximarem de mim serão curados, serão sarados, serão tratados. Ei, olha para Jesus que tem cura, olha para Jesus que tem renovo. Quando você se sentir abatido, olha para Jesus. Quando você se sentir aflito, olha para Jesus. Quando você se sentir decepcionado, olha para Jesus. Olha para Jesus. Ei, isso vai ser curador para a tua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Isso é curador. Então vamos parar agora, senão a gente desanima. Ah, pastor, você ouviu a pastora, o que ela fez na televisão? Você viu, pastor, o que o pastor fez? Ei, pare com isso, olha para Jesus. Olha para Jesus, não fica olhando para os maus exemplos, não. Ei, olha para os bons exemplos, olha para Jesus, exemplo maior da fé. Quando você se sentir mal, olha para Jesus, olha para Jesus. Tem gente, vou até beber uma água. Que para justificar a sua fraqueza espiritual, para justificar a sua vida falida espiritual, fica buscando
artifícios para justificar suas falhas. Não, eu estou assim por causa de fulano. Pastor, sabe uma coisa? Não quero nem mais saber de igreja, porque os maus exemplos de pastores, aí... Pare com isso. Você só fica olhando para os maus exemplos. Por que você não olha para os bons exemplos? Aleluia. Se eu fosse olhar para mau exemplo, eu não estava nem mais no ministério. Oh, mas eu sei que tem alguns bons exemplos que ainda nos motiva, que ainda nos encoraja, e eu sei que eles não são perfeitos, que a qualquer momento eu posso me decepcionar com um deles, mas não importa, eu tenho um exemplo maior. Sabe quem é, Bruno? Jesus é o exemplo maior da minha vida, é aquele que está em primeiro lugar na minha vida, é o que me motiva, é o que me anima, é o que me fortalece, é o que me inspira a continuar. Eu não estou na igreja por outra coisa a não ser por causa de quê? Jesus. Você não está na igreja por outra coisa a não ser Jesus. Ele é o motivo da gente estar nessa casa hoje, adorando, louvando, glória. Levanta a mão para o céu, quem entende isso, diga glória. Diga assim: eu estou aqui por causa de Jesus. Eu estou aqui por causa de Jesus. Eu quero orar nessa noite para encerrar. Orar para que Deus venha fortalecer. Se tem alguém aqui nessa noite que sente que a tua fé está fraca, se alguém está aqui nesta noite sentindo assim, com a sua fé amortecida, o fervor espiritual já não é mais o mesmo, eu queria que você colocasse uma das suas mãos no coração para a gente orar, aonde você estiver. Oh, xalá. Lá no Facebook também, quem está nos assistindo também pode colocar a mão no coração. Eu não vou convidar à frente, porque eu tenho muitas pessoas e nós faríamos uma aglomeração aqui na frente. Mas se alguém está aqui dizendo: pastor, ore pela minha fé, eu quero voltar a ter um fervor espiritual, eu quero voltar a buscar a Deus com mais intensidade, eu quero consagrar mais a minha vida ao Senhor, eu quero me desembaraçar de algumas coisas que estão me embaraçando. Coloque a mão sobre o teu coração nesta noite. Oh, aleluia. É sério o que Deus está fazendo aqui, meu irmão. Eu não iria pregar hoje. Tinha alguém convocado a pregar, não pôde estar. E eu falei com Deus agora à tarde: Senhor, me deu uma palavra. E Deus me deu esta palavra para a tua vida. Oh, aleluia. Tem gente que está aqui, mas eu quero que você agora se desprenda de qualquer coisa que possa impedir você de orar agora com sinceridade diante de Deus. Com sinceridade diante de Deus, diz: Senhor, eu quero apresentar minha vida espiritual ao Senhor. Traz teu fogo santo, vem acender essa chama no meu coração. Deus, traz de novo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu espero você orar. Pode curvar sua cabeça. Se quiser chorar, chora. Mas fala com Deus com sinceridade. Abre o teu coração. Diga: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a sentir desejo, Senhor, de te buscar pela madrugada. Eu quero, Senhor, te pedir: acende a chama que uma vez brilhou na minha alma, no meu coração. Se tem alguém na internet também precisando disso, faça essa oração a Deus nessa noite. Faça essa oração, Senhor, nessa noite. Seja sincero com Deus. Diz: Senhor, eu não posso sair daqui do mesmo jeito. Senhor, Tu és o meu modelo de fé. Oh Deus, Tu és o meu maior exemplo, Senhor. Tu enfrentou provações muito maiores do que a mim. Tu venceu e Tu vai me ajudar a vencer todas elas. Mas ajuda-me na minha vida espiritual. Me fortalece nesta noite. Fortalece a minha vida espiritual. Fortalece o meu fervor. Fortalece a minha fé, Senhor. Prepara a Fernanda para fazer esta oração, porque tem muita gente que está com a mão no coração. Feche teus olhos, para que nada e ninguém venha interromper teu momento de comunhão com Deus. Se liga a tua mente lá no céu de glória. Abra teu coração com Deus e pensa ao Senhor: Senhor, aviva minha alma, fortalece-me, Senhor, me enche da tua presença para que eu possa permanecer firme. Vamos orar. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nós estamos aqui por causa de Ti, Senhor. Não há outro motivo pela qual, Pai, nós estamos reunidos aqui neste lugar, Senhor. Estamos com o nosso coração voltados para Ti, Pai.
voltados para a Tua presença, Senhor, voltados para as coisas que são do céu, Pai, não da terra, Pai. Senhor, que nessa noite o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajuda, Senhor, a tirar todo o embaraço, Pai, a tirar da nossa vida tudo aquilo que desagrada a Ti. Tudo aquilo, Pai, que tira a Tua presença da nossa vida, a glória do Senhor sobre a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós vivemos em tempos difíceis, Senhor, em tempos trabalhosos, como diz a Tua palavra. O amor tem se esfriado, Senhor, mas nós estamos aqui como igreja do Senhor. Queremos voltar ao primeiro amor, queremos voltar para Ti, voltar para a Tua palavra, sermos crentes fiéis ao Senhor em todo o tempo, onde estivermos, na casa, no trabalho, na escola, na rua. Queremos ser um testemunho vivo, Pai, da Tua presença. Sermos testemunho de Ti, Senhor, de como Tu andou. Queremos andar como o Senhor andou, amar como o Senhor amou, compreender, Pai, perdoar como o Senhor perdoou e compreendeu. Senhor, nos ajuda nessa noite, Senhor. Queremos voltar para Ti, Pai, em todo o tempo, Senhor, porque sabemos, Senhor, que o Senhor está voltando. O Senhor, Pai, tem deixado os Teus sinais. Tu há de voltar para buscar a Tua igreja. É necessário que estejamos, Senhor, preparados, Senhor, para a Tua vinda. Que estejamos prudentes como aquelas virgens, Senhor, e não loucas, Pai, como aquelas outras, Senhor, mas que estejamos atentos a Ti, a Tua vontade, Teu querer nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a nos aproximar de Ti. Nos desperta, Pai, pelas madrugadas, Senhor. Nos desperta para ler a Tua palavra. Senhor, que haja arrependimento neste lugar. É necessário arrependermos, Senhor, de nossos pecados. É necessário, Pai, colocar para fora tudo aquilo, Pai, que tem nos machucado. É necessário, Pai, perdoar. É necessário tantas coisas, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda nessa noite. Abençoa o Teu povo, Pai. E que o Senhor nos ajude, Pai, a chegarmos perto de Ti mais e mais. É o que te pedimos nessa noite, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Oh, meu Deus. Que a unção do Espírito de Deus, o poder do Espírito de Deus seja sobre a tua vida. Nós já vamos orar, encerrando este culto ao Senhor. Meu meu querido Bruno está aí na higienização, vai fazer esta oração. Pega o microfone, aproveita aí que você já higienizou, vai estar agradecendo ao Senhor. Quantos foram abençoados por esta palavra hoje? Diga glória a Deus aí. Quantos foram fortalecidos por essa palavra? Diga glória a Deus. Então, Sandra, Bruno, agradece a Deus. Santa e gloriosa paz de Jesus Cristo, amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos mais uma vez, meu Pai querido, para louvar e bendizer o Teu santo nome e Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradeço, meu Pai, por essa palavra maravilhosa, ao qual o Senhor usou o Teu servo para ministrar os nossos corações. Que o Senhor nos conceda, Pai, uma semana abençoada por Ti e que nossos corações venham estar sempre voltados para Ti, prontos para ouvir a Tua voz, Pai. Deus, isso é que eu Te peço e Te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor, Salvador e nosso exemplo maior, Jesus Cristo, e que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam, e a vitória é nossa. Deus abençoe a todos, tenha uma noite abençoada.